Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo dessa quinta-feira, meu amigo. E olha que loucura, né? Tá chegando aí a partida de sábado, depois de amanhã já. Vasco da Gama e Atlético Goianiense irão se enfrentar pela 36ª rodada de Campeonato Brasileiro, partida essa que ficará muito marcada pela estreia de Felipe Maestro no comando da equipe. Grande pergunta é: o que será que virá pela frente? Será que veremos um Vasco bem dentro das quatro linhas, ofensivo, conquistando novamente uma vitória depois de 4 derrotas consecutivas? Será que o Maestro vai conseguir organizar esse time? A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascão, até porque temos muitas novidades. Ontem foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, um treino agitado, um treino pegado sob o comando do Felipe. E a gente vai trazer algumas novidades que rolaram nas atividades de ontem. Além dessas, muitas outras informações. Vamos falar aqui também, é claro, sobre o mercado da bola, né? Temos algumas novidades importantes quanto à situação envolvendo reforços, chegadas, nomes que hoje têm seus contratos ligados ao Vasco da Gama e que fica-se uma grande dúvida se retornarão em 2025 ou permanecerão nos seus atuais clubes. Temos muitas novidades a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Dito isso, acima de tudo, antes de começar o vídeo, né? Antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e, é claro, né, Vascão? Você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, tá? Venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, fazendo com que, é claro, a nossa família cresça cada vez mais e cada vez mais pessoas possam chegar aqui ao canal do Gigante Vasco. Se inscreva, mas acima de tudo, o que a gente sempre pede aqui é o seu like, né? É o seu joinha, é o seu gostei, pois é exatamente ele que vai divulgar o nosso canal, que vai divulgar o nosso vídeo. Então, se você curte aí o canal do Gigante, de verdade mesmo, não saia sem curtir o vídeo. Larga o dedo aí no joinha, porque é ele que vai divulgar o Acorda Vascão para cada vez mais pessoas. E um aviso a vocês, temos esse vídeo aqui que é o Acorda Vascão, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante saindo pela parte da tarde, também sempre, e o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Fechado? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, falando sobre Brasileirão, porque ontem tivemos mais uma partida, tá? Uma partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que no final de semana passado entrou em campo, né, pela final da Sul-Americana e acabou sendo derrotado pelo Racing, acabou não entrando em campo pelo Brasileirão, então tinha uma partida atrasada. Isso aconteceu exatamente ontem, contra a equipe do Grêmio no Mineirão. O Grêmio abriu o placar com a vitória parcial. O Grêmio ia chegando aos 43 pontos na tabela, ia ultrapassando o Vasco da Gama por conta do quesito saldo de gols. Mas o Cruzeiro, ainda na primeira etapa, empatou o jogo. E foi assim que terminou, inclusive, a partida, tá? 1-1. Com isso, o Grêmio não ultrapassa o Vasco. O Grêmio fica na 14ª colocação. O Vasco permanece na 11ª colocação. Atrás do Cruzeiro, 5 pontos. Atrás do Bahia e do Corinthians, 4 pontos. E atrás do Atlético Mineiro, em 1 ponto. Ou seja, hoje já temos um G7. Botafogo vencendo depois de amanhã, teremos um G8. Se o Vasco ainda sonha, se você, vascaíno, ainda sonha com essa possibilidade de uma Libertadores, o Vasco terá que tirar nos próximos 9 pontos, nas próximas 3 partidas, esses 5 pontinhos do Cruzeiro e mais 4 pontos de Corinthians e Bahia. É difícil? Por incrível que pareça, na minha opinião, não. O Vasco enfrentará dos próximos 3 adversários, 2 que já caíram para a Série B do Brasileirão, que é o Cuiabá e o Atlético Goianiense, e um que é o Atlético Mineiro, que está completamente focado na final da Copa Conmebol Libertadores. E se vencer a final, vai enfrentar o Vasco no meio da semana que vem em São Januário, talvez com um time alternativo. E se perder a final,
vai chegar com o emocional, com o anímico completamente abalado. Ou seja, o Vasco tem 3 jogos teoricamente fáceis, que dá para conquistar todos os pontos, vencer todos os jogos. O Corinthians tem jogos difíceis. O Corinthians enfrenta o Bahia ainda na Neoquímica Arena, o Criciúma dentro do Heriberto Rios, ou seja, em Santa Catarina, e o Grêmio no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro terá pela frente também 3 jogos muito difíceis. O Cruzeiro ainda enfrentará Palmeiras, Bragantino em Bragança Paulista e Juventude no Alfredo Jaconi. E o Bahia terá pela frente o próprio Corinthians, né, dentro da Neoquímica Arena, enfrentará o Cuiabá em Mato Grosso e fechará aí o Brasileirão enfrentando o Atlético Goianiense. Ou seja, o Vasco tem as sequências de jogos mais fáceis, o Bahia vem logo à seguida, depois, salvo engano, vem o Corinthians e, por fim, o Cruzeiro. Dá para tirar os 4 pontos de Bahia e Corinthians e dá para tirar 5 pontos do Cruzeiro. Só depende do Vasco da Gama. E esse talvez seja o grande problema. Só depender do Vasco. Está nas mãos do Felipe. Ontem, Felipe Maestro comandou o 2º treino no CT Moacir Barbosa. Hoje, ele já vai para o 3º treino em campo, né? Como passa rápida, de fato, as coisas. Nesse primeiro momento, Felipe, que hoje vai para a sua 3ª atividade, terá apenas 4 sessões de treino até o primeiro desafio que vai acontecer nesse próximo sábado, às 9h30 da noite, contra a equipe do Atlético Goianiense em São Januário. A expectativa é que muitas mudanças ocorram no time do Felipe. A expectativa principal é que jovens jogadores passem a ganhar mais minutagem sob o comando do ex-diretor técnico e agora técnico interino. A expectativa é que nomes como Leandrinho, Ryan, o zagueiro Luiz Gustavo, que é um dos grandes destaques da base, possa ganhar de fato mais oportunidade. Felipe deve fazer no profissional do Vasco algo semelhante ao que o próprio Paiva fez no início do seu trabalho, né? Que era dar mesmo minutagem aos jogadores jovens, aos crias da base Cruz Maltino. Com o decorrer do trabalho do Paiva, isso acabou esfriando, acabou sumindo, e o Felipe tem como principal objetivo nesse momento exatamente fazer com que volte esses jovens jogadores, esses crias, a estarem presentes no time titular do Vasco. E esses jovens jogadores estarão presentes, alguns atletas que não estão nos planos da diretoria para 2025 não entrarão em campo. Caso de Galdames, caso de Rossi, caso de Kehler, caso de Rojas, caso de vários outros atletas que hoje estão integrados ao grupo, mas que nitidamente já não fazem mais parte dos planos do Felipe para a temporada de 2025. Não do Felipe em si, mas do Vasco, né? E a cada dia que passa, mais novidades vão surgindo. Ontem, por exemplo, uma informação até bem interessante foi sobre o Juan Esforza. O Esforza foi um jogador comprado pelo Vasco no início do ano pelo valor de 24 milhões de reais. Um nome que, assim, é até estranho falar, mas tem potencial. Esforza é um atleta com muito potencial. Foi comprado pelo Vasco no início desse ano, né? Após brilhar na temporada vestindo a camisa do New Old Boys e ser o capitão da seleção argentina sub-23. Ok, você entender que parece pouco, mas não é pouco. A gente está falando de uma das melhores gerações de futebol da história da Argentina. E o Esforza era o capitão dessa geração. Então, assim, ok que é base, ok que é um outro futebol, mas é importante entender. O Esforza não desaprendeu a jogar bola. Então o Vasco paga por esse valor, se espera muito por ele. Mas o jogador com 22 anos de idade não conseguiu desenvolver aqui no Vasco, no Brasil, o que ele jogava lá no futebol da Argentina. Caiu de rendimento. Tinha um atleta até muito utilizado no início da temporada, sumiu daí relacionados até mesmo em determinados momentos. E nem entrava em campo nas últimas partidas sob o comando técnico Rafael Paiva. E hoje Felipe Maestro tem como um dos principais objetivos, nesses últimos 3 jogos, tentar recuperar o futebol de Juan Esforza. Informações do GE é que o Felipe pretende testar Esforza em um outro setor de campo. O Esforza ele vem sendo utilizado muito como primeiro volante, e talvez o Felipe passe a utilizá-lo um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais adiantado, para que automaticamente assim, né, o volante argentino possa atender às expectativas que foram colocadas em cima dele durante esse início de 2024, após a compra dos direitos econômicos do atleta pelo Vasco da Gama. Então, essa é a expectativa, um ressurgimento de fato, né, de Juan Esforza no Vasco da Gama. Mas é meio louco, né? Porque se vocês viram o nosso, se não me engano, foi o Acorda Vascão de ontem,
a gente colocou bem grande na capa, venda de Juan Esforça, mas é exatamente esse o pensamento. Ao mesmo tempo que internamente se entende que o Esforça é um jogador com potencial, é um jogador que pode render mais, é um jogador que pode entregar mais, internamente também o Vasco da Gama olha para o Juan Esforça e vê a possibilidade de lucrar com esse jogador, que é um jogador de 22 anos de idade, e teve um problema de adaptação no Vasco, mas que tem passagem por seleção e atuou na temporada. Então o Vasco também analisa a situação de Esforça como uma possibilidade de fazer dinheiro. Algo até semelhante ao que aconteceu com o Luco Orejano, um atleta que veio do futebol argentino, não deu certo aqui, mas hoje é considerado um dos grandes nomes do futebol da MLS. Talvez isso também possa acontecer com o Esforça. Vai depender do mercado, vai depender das atuações dele nesses próximos 3 jogos, vai depender do que o Felipe veja no Juan Esforça dentro dos treinos do CT Moacir Barbosa nesses próximos dias. Mas é um nome que tem mercado, é um nome que o Vasco não negará uma oferta de primeira, vai analisar sim como o mercado vai se comportar com relação ao Esforça e automaticamente uma venda poderá acontecer. Mas Esforça deve pintar aí no time titular também do Felipe nessas próximas partidas, assim como também um outro atleta deve ganhar mais espaço, que é o Alex Teixeira. Alex Teixeira, de acordo com informações ontem do canal Atenção Vascaínos, é um nome que deve ser sim recuperado pelo Felipe nesses próximos 3 jogos. Informações do canal Atenção Vascaínos é que o atacante vem sendo muito bem avaliado no dia a dia do CT Moacir Barbosa, nos treinos que vem acontecendo. E a informação é que Alex Teixeira não esteve tão bem fisicamente como nesse período atual. Olha que loucura, né? Mas só que ele nunca esteve tão bem condicionado fisicamente como está nesse momento da temporada com a camisa do nosso Cruz Maltino. Então, um jogador muito criticado, acho que críticas até muitas das vezes com razão, mas que de acordo com informações está muito condicionado fisicamente, preparado para vestir a camisa do Vasco da Gama nessa reta final de Brasileiro. E não se surpreendam se Felipe também passar a utilizá-lo nesses próximos 3 jogos. Tá animado, Vascaíno? Acha que pode dar certo com Teixeira, Esforça, Luiz Gustavo, Leandrinho, Ryan? Muitas novidades aí no time sob o comando de Felipe Maestro. E a gente, pulando para outro assunto, né, um assunto até que empolga. Você aí do outro lado, torcedor vascaíno, a gente chegou a tocar no nome do Luco Orejano aqui em determinado momento para fazer uma comparação com Juan Esforça, né? O Orejano é um jogador que veio do futebol da Argentina também, exatamente com a mesma idade de Esforça, 22 anos de idade, foi a idade que ele chegou aqui ao nosso Cruz Maltino. Um atleta que no Vasco acabou não rendendo, mas hoje é um dos grandes nomes do futebol norte-americano, né? Em 42 partidas, foram 12 gols e 5 assistências, convocações para a seleção lá da MLS, e é um nome que tem um contrato com o Vasco até o final de 25. Mas qual é a situação? Está emprestado hoje ao Cincinnati, clube do futebol norte-americano. Até o momento, o Cincinnati não ativou a cláusula contratual de compra do jogador. Há no contrato essa cláusula no valor de 3 milhões de dólares. O dólar hoje está a 6, ou seja, 18 milhões de reais. E até o momento essa cláusula não foi ativada. Nessa semana, o jornalista Matheus Gilbert trouxe a informação que o Cincinnati tem até o próximo dia 1º de dezembro, ou seja, até o próximo domingo, para ativar essa cláusula de renovação. Contando a partir de hoje, tem hoje, quinta, sexta, sábado e domingo. Exatamente 4 dias para exercer a opção de compra de Luca Orejano. O próprio Cincinnati já comunicou ao Vasco por ligação a intenção de todas as partes, tanto do clube quanto do Orejano, dar continuidade do argentino no futebol norte-americano. Mas a situação é a seguinte: há um contrato, há uma data limite, e se passar do dia 1º, e o Cincinnati, mesmo ligando, mesmo dizendo, mesmo comunicando, não exercer a opção de compra, o Cincinnati ele vai perder a prioridade por Luco Orejano, e o Vasco poderá voltar a negociar o atacante com quem achar melhor, ou até mesmo, se deu dia 2, virou meia-noite, e o Cincinnati não exerceu a opção de compra, o Felipe poderá ligar na hora para o Orejano, ou o outro técnico, ou o Pedrinho, que seja só um símbolo de Vasco, e falar para o Orejano voltar ao Vasco da Gama e se representar no CT Moacir Barbosa em janeiro. Pode parecer loucura? Pode.
mas é realmente a grande realidade. O Vasco espera e acredita sim que até a próxima semana o Cincinnati formalize a opção de compra pelo atacante, mas caso não aconteça, o Orejano poderá retornar ao CT Moacir Barbosa. Terá até domingo. Essa informação foi dada na segunda e até o momento nada aconteceu. A ver aí, torcedor, porque talvez o Orejano possa pintar aqui na colina histórica. Falando ainda em nome, né, que tem contrato longo com o Vasco até o final, inclusive, de 2025, que pode estar retornando aí nessa próxima temporada, é o Riquelme. Riquelme, olha que loucura essa foto que está aparecendo, inclusive, aí na imagem a vocês, né? Uma foto do Riquelme vestindo a camisa do Vasco em São Januário, no ano de 2020 ou 2021, e enfrentando a equipe do Bangu, que tinha como técnico à época o próprio Felipe Maestro, né? Riquelme, ele era considerado uma grande joia, promessa da base cruzmaltina, vinha jogando muita bola, mas infelizmente lembra até hoje numa partida contra o Ituano em São Januário, estava naquele jogo, Riquelme acaba rompendo os ligamentos do cruzado. Depois de lá, o Riquelme nunca mais foi o mesmo. Foi uma lesão grave que afastou o Riquelme dos gramados e fez com que ele acabasse perdendo um processo importante de evolução física, técnica, mental. Riquelme nessa temporada foi emprestado para o Sport. Pelo Sport, não desempenhou. Riquelme não conseguiu desenvolver um bom futebol, nem sequer na Série B do Brasileirão. Acabou subindo sim com o Sport, mas não foi nem um pouco utilizado nessa campanha de acesso do clube pernambucano. Para você, torcedor vascaíno, ter uma noção, a última partida do Riquelme vestindo a camisa do Sport foi exatamente no dia 13/7, ou seja, 13 de junho. Olha que loucura, né? 13 de julho, contra o América Mineiro. De lá para cá, Riquelme foi banco em 2 jogos e nem sequer mais relacionado para as partidas foi. Então, se o Sport não procurou o Vasco para renovar, se havia uma cláusula de compra e ela não foi feita, Riquelme se representa no CT Moacir Barbosa também em janeiro. Ontem, o canal da torcida vascaína chegou a entrar em contato com o diretor executivo Marcelo Santana e ele foi questionado sobre a possibilidade do retorno do Riquelme. Ele disse assim, olha, abre aspas, acredito que sim, sobre o retorno do Riquelme. Ele ainda complementou, o Sport não nos procurou para renovar e o Riquelme atuou pouco. Então, sim, Riquelme deve estar também se representando no nosso CT a partir de janeiro. E um nome que não vai se representar, mas que vai dar plata, grana, dinheiro para o Vasco, é um tal de Carlos Palacios. Está confirmado. Ontem, a imprensa chilena confirmou, trouxe a informação que já começaram as conversas entre Colo-Colo e Boca Juniors pela venda de Carlos Palacios. O próprio Aníbal Bossa, que é o presidente do Colo-Colo, confirmou essa informação. Carlos Palacios é um atleta que hoje pertence ao Colo-Colo, mas que quer jogar no Boca Juniors, quer jogar no futebol da Argentina. Há uma cláusula contratual de saída, que é no valor de $4.800.000, e deve ser exatamente esse o valor que o Boca Juniors pagará junto ao Colo-Colo pela compra dos direitos econômicos de La Joya, como é conhecido o Palacios, no futebol chileno, vestindo a camisa do Colo-Colo. Tá, Lucas, e o que é importante para o Vasco nesse momento? Boca pagando esse valor de $4.800.000, que é o valor que deve ser pago, né? O Vasco terá direito à metade desse valor, porque o passe do Palácio é dividido em 50% do jogador e 50% do Vasco da Gama. Então, qualquer negociação feita, o Palácio colocará no seu bolso 50% e o Vasco da Gama colocará no seu bolso os outros 50%. Então, sim, nesse momento o Boca pagando esse valor de quase 5 milhões de reais. Hoje, com dólar a 6, algo em torno de 4.800.000, então em torno de 27 milhões de reais, o Vasco terá direito a 13,5 milhões de reais dessa negociação. Então, é uma grana forte, uma grana boa, é uma grana importante e vai pingar no CT Moacir Barbosa também a partir da próxima temporada. Isso com um jogador que nem sequer mais veste a camisa do Vasco da Gama, nem tem mais seus direitos econômicos ligados ao nosso cruzmaltino. E assim como acontecerá com Palácios, poderá acontecer com Orejano, com Capasso e com vários outros ativos e nomes que estão aí espalhados pelo futebol brasileiro e sul-americano. Show? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão.
Se curtiu, se inscreva como a gente pede, deixa o like também como a gente pede. Venha fazer parte da nossa família, que a gente conta muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Fechado? Então vamos que vamos, Vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como é claro, sempre falamos, já já estaremos de volta com Fala Gigante. E saudações. Ó, Vascaínas.